Olá, pessoal, bom dia. Conseguem me ouvir? Quiserem colocar aí nas reações? Opa, muito obrigada, gente, muito obrigada. Vamos lá, 10 horas em ponto, né? Então, vamos começar o webcast aqui em tempo, né? Respeitando todo mundo que já teve, já é bastante gente que já entrou antecipado aqui, então quero agradecer mais uma vez pela participação, pela disponibilidade, né? Para que a gente possa fazer esse bate-papo. É um bate-papo um pouco diferente dos webcasts que a gente está acostumado a fazer aqui, mas acho que são informações importantes para que quem trabalha com a plataforma ePlan, seja ela atualizada ou não, são recursos que são importantes de serem conhecidos. Então, se você é um cliente que está com a tua licença atualizada e de repente não sabe dessas informações, pode aproveitá-las, ou se você ainda tem interesse em atualizar a sua licença, saiba como aqui a ideia hoje é poder ajudar vocês. Bacana? Então vamos lá. Vou começar então aqui a apresentação. Gente, hoje tem algumas informações, sim, né? Alguns detalhes que vai ser importante passar antes da parte mais mão na massa. Mas eu creio que vocês vão gostar, vai ser importante, são informações importantes. Bacana, antes de mais nada. Queria lembrar que esse webcast está sendo gravado, tá? Eu sou a Thalita Miranda, sou gerente de marketing aqui da Eplan Brasil, também sou especialista nas soluções Eplan, então sempre que puder trazer mais conteúdos, mais informações sobre a plataforma, quero estar aqui para poder trazer para vocês e convidar alguns convidados aqui da Eplan, trazer alguns convidados para poder apoiar também nesse convite, nessa participação. Tá? Então, já trabalho aí, vou completar agora em junho 19 anos de ADPlan, então tem bastante novidade, bastante informação legal que a gente pode trazer aqui para vocês, que eu quero trazer ao longo do tempo. Bacana? Qualquer dúvida, meu contato está aqui para vocês, tá? Informações gerais sobre o webcast, tá? É, toda o webcast, até por questão de segurança dos dados de vocês, por conta de depois esses dados estarem disponíveis, essa gravação está disponível para vocês mais tarde. A câmera e o microfone, eles vão ficar desligados durante toda a apresentação, mas desde já você já pode abrir a guia de perguntas e respostas, o PIR que aparece aqui na plataforma, e você já pode colocar suas perguntas. Então, o intuito do webcast aqui, diferente de um vídeo como um regular do nosso canal no YouTube, é que a gente tem essa possibilidade de interação. Então, eu gosto de pegar todas essas perguntas, sejam relevantes ao webcast ou não, e no final da apresentação aproveitar e fazer essa troca, tá? Então, aproveitem ao final da apresentação para colocar suas perguntas e respostas aqui, né? Eu vou ter o prazer aí de poder responder para vocês. E lembrando que depois, dependendo do webcast que a gente solta depois no YouTube, depois de um tempo, algum corte, essas perguntas elas não vão para lá. O intuito é que a gente tenha essa interação aqui dentro, diretamente com vocês. E claro, sempre no final a gente tem uma pesquisa de satisfação, então gostaria aí de pedir ajuda de vocês também para respondê-las, né? E também temos as reações aqui em cima, então se vocês precisarem, a questão do áudio, como eu fiz aqui, o pessoal já reagiu, então fiquem à vontade para poder reagir, questionar. Estamos aqui à disposição. A ideia aqui é nos aproximarmos, tá? Bom, vamos lá. A gente falou um pouco já sobre a plataforma ePlan ao longo do ano passado a respeito da nova versão, da nova plataforma ePlan 2026. A gente teve um evento ano passado que foi o Innovation Tour. Convido vocês, a gente deixou disponível no canal no YouTube, então caso você tenha interesse em conhecer alguns detalhes, fica à vontade. A gente fez uma apresentação completa sobre as novidades da plataforma, então informações mais técnicas sobre as novidades a gente disponibilizou no canal, sobre os destaques e features específicas que foram disponibilizadas lá dentro. A proposta aqui do webcast de hoje é apresentar para vocês algumas soluções que foram acrescentadas em algumas licenças para facilitar o dia a dia do usuário. Então, tem funcionalidades aqui que talvez vocês já conheçam ou não, mas aqui o intuito é frisar quais são pontos importantes que fazem a diferença na plataforma ePlan 2026, que quem, como eu falei, já possui a licença, a versão atualizada, pode usufruir desses recursos, ou, se você tem interesse e está pensando em atualizar a sua licença, são pontos importantes aí para colocar em consideração.
tá? Então, aqui a gente vai falar não necessariamente das features que foram lançadas na 2026, mas de funcionalidades em específico que muitas pessoas têm nos procurado e que algumas talvez não tenham visto que já faz parte do licenciamento atual delas. Então, vamos revisar aqui e vamos falar um pouquinho sobre essas funcionalidades. E dúvidas sobre essas funcionalidades, coloquem aqui. Vou fazer o máximo possível aí para poder responder para vocês. Se faltar alguma questão, claro, depois eu posso trazer para vocês em uma outra oportunidade, tá? Bom, falando sobre as atualizações da parte de software, dados e serviços, tem pontos importantes, a gente só vai dar uma repassada nesses itens aqui. O ponto principal da plataforma ePlan foi a remodelagem das funcionalidades e dos elementos que se contém dentro da plataforma. A gente tinha uma plataforma, né, um layout um pouco diferente na representação gráfica, mas na prática isso fazia muito sentido também para nós. Agora, com essa nova remodelagem, não é só a identidade visual que mudou, mas a representação dos produtos e como eles estão estruturados hoje, tá? Isso faz muita diferença. Principalmente nos três principais pilares, que são os três pilares de engenharia principais, né? Onde a gente tem o pré-planejamento com o ePlan Pré-Planning, então toda a parte de instrumentação, controle, construção, tá tudo aqui no ePlan Pré-Planning. O ePlan Electric P8 com a parte de detalhamento da engenharia, onde a gente tem tanto a parte de emissão de esquemas como um todo, como eu costumo dizer atualmente, não é mais somente para esquemas elétricos, e é isso que a gente vai frisar, também a parte de fluidos. Então, esquemas de fluidos também está disponível aqui nesse formato de licenciamento, e o ePlan ProPanel, que é para a parte de prototipagem virtual. Então, os três principais pilares da plataforma, né, os principais estágios de engenharia, pensando na cadeia de valor, e claro, vários outros aplicativos e softwares que fazem parte da plataforma para consolidar e potencializar esses recursos. Então, a parte de automação de engenharia, prototipagem de chicotes, a produção, então, falando do Smart Production, além dos aplicativos de colaboração em nuvem, que são pontos também importantíssimos e que fazem uma diferença gigantesca e que apoiam muito o dia a dia. Tranquilo até aqui, gente? Eu vou detalhar um pouquinho a parte dos formatos de licenciamento, que é o foco aqui do webcast, e vou trazer aqui na prática alguns exemplos de soluções que são bem importantes e que ajudam bastante, tá? Qualquer coisa, ó, tô de olho aqui nas perguntas, tá na outra tela. Bom, vamos lá. Primeiro, sobre estágio de engenharia de pré-planejamento. Então, falando sobre os novos estágios de expansão do licenciamento ePlan. A partir do ePlan 2026, a plataforma do ePlan Pré-Planning, ela contém alguns itens, algumas funcionalidades dentro da solução. E isso é um ponto muito importante. Começando como, por exemplo, o esquema unifilar, que é um ponto crucial para quem está fazendo engenharia básica. Então, não só a parte de instrumentação, mas também os esquemas iniciais ali, como um formato unifilar, antes do detalhamento da plataforma, tá? Dos esquemas multifilares e assim por diante. Funcionalidades em nuvem que são bem interessantes, o eManage e o eStock. Eu vou falar um pouquinho sobre elas para vocês depois, principalmente o eManage, mas que são as funcionalidades de gestão de arquivos, de banco de dados, de dados mestre, né, vamos dizer assim, então de projetos, de bancos de dados e de dados mestre. Esse compartilhamento é bem interessante, né, essa forma de armazenamento através do eManage, porque você pode compartilhar com outras pessoas do teu ecossistema, não necessariamente somente dentro da empresa. Você pode compartilhar com colegas de trabalho, mas também ter essa comunicação com o teu cliente, com o teu fornecedor, e assim ter essa interação de uma forma mais prática e também de uma forma mais direta. Tá? Tem alguns detalhes que são importantes nessa versão do eManage, que tem a diferença do eManage Free, que já contempla aqui no licenciamento, tá bom? A extensão de CLP, então para a parte de estruturas de rede, para quem vai fazer uma página de visão geral do hack, informações gerais também no pré-planejamento, antes do detalhamento, isso acaba sendo bem interessante.
a parte de tradução, revisão, gerenciamento de projetos e um ponto muito interessante que muitas empresas têm nos questionado é a possibilidade de integração com sistemas ERP. Aqui a gente ainda não está falando de PDM, a gente está falando somente dos sistemas ERP, então a parte de check-in, check-out de peças e também a parte de alguns formatos neutros, tá? Mas essa integração com dados de peças acaba se tornando algo bem interessante. Caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre integração com sistemas ERP, a gente pode trazer um conteúdo só sobre isso aqui. Eu acho que é um conteúdo bem válido aí, se vocês tiverem interesse, tá? Então, esse seria o E-Plan Pré-Planning. Eu sei que agora no começo tem bastante informação aqui de conteúdo mais básico, mas mais teórico, mas é importante trazer para vocês para tirar todas essas dúvidas, tá? Agora, falando um pouquinho sobre o Plan P8, que acho que é o ponto que a gente mais vai ter gente aqui, pelo que eu vi na listinha, tem bastante gente aí que trabalha ou tem interesse no Plan Electric P8. Os estágios de expansão do E-Plan Electric P8. Antes a gente conhecia algumas versões, né, como E-Plan Compact, Select, enfim, Professional. Os estágios de expansão, eles mudaram a nomenclatura, e não somente a nomenclatura, mas também as funcionalidades que contemplam cada versão. Então, isso que é interessante vocês verificarem. Quem já está com a 2026, vale a pena verificar no seu licenciamento qual que é o modelo que você tem, se é o Premium, se é o Pro, se é o Advanced ou se é o Basic, e aí sim você já consegue consultar as informações que contemplam na sua licença. Perfeito? Vou começar do básico, a gente vai subindo as escadinhas. Então, desde o Basic, desde a versão Basic, os usuários E-Plan Electric P8 já podem usufruir das funcionalidades do eManage e do Stock, que são pontos importantíssimos para a parte de gestão de engenharia, são funcionalidades muito interessantes, tá? Projetos de esquema elétricos multifilar e unifilar, que era um ponto que muita gente nos questionava. Então, Unifilar sim está disponível, sobre Unifilar que eu quero falar daqui a pouco. E engenharia de fluidos, então sim, a parte de esquemas como um todo ficou contemplada, ficou concentrada dentro do Electric P8. Então aqui a gente tem o E-Plan Fluido, o de fluidos, a parte de esquema de fluidos também aqui dentro. Tá? Layout 2D disponível para fazer a representação de layouts de painel, relatórios, e aí a limitação de páginas de esquema. Vale a pena lembrar que as páginas de esquema são páginas multifilares, unifilares, de fluidos. As páginas de relatório não contam, e aí as páginas de relatório são ilimitadas, então potencializar ainda mais. Quem está fazendo uma avaliação do software para poder fazer a contratação, tem interesse em usar o E-Plan, tenham isso em mente, porque não se baseia em páginas totais de projeto, mas sim páginas de esquema, páginas lógicas que a gente chama aqui no E-Plan. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui que a gente já traz para vocês. Tranquilo? Vou passar para o Advanced. Na parte do Advanced, de novo, a gente tem o Stock e o eManage, multifilar, unifilar, fluidos. A gente está refrisando bastante isso, porque tem gente utilizando a 2026 e que ainda não está aproveitando esses recursos. Tem muito recurso legal aí para poder utilizar, tá? Em diferenciação, ali a gente tem também a parte de extensão de CLP, então integração com o módulo de CLP, parte de construção de rack, emissão desses esquemas depois no multifilar, integração de endereçamento de CLP para diversos fabricantes. Essa gestão, para quem faz painéis de controle, tem bastante rack de CLP, é muito interessante. Integração com Siemens, Rockwell, Phoenix e assim vai, tem muitas possibilidades. E também, assim como eu falei no pré-planning, no Advanced a gente já pode usufruir de recursos como integração com RP. Claro que aí vai depender do RP que você está usando para poder fazer essa conexão, existe uma conexão para ser feita, mas ele já vem com um módulo, com essa funcionalidade disponível na licença para que você possa preparar aí a base e fazer a integração. Então, para quem aí precisa ampliar o seu estágio, o seu fluxo, e aí de repente integrar com outros processos, compras por conta de preço, orçamentos, já começa a se tornar bem interessante. Aqui, eu vou passar então agora, vocês vão ver que a partir das próximas versões vão ser esses elementos mais alguma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, agora a partir do Pro, são os elementos do Advanced que eu mostrei agora há pouco, mais gerenciamento de revisões, de projeto,
a parte de tradução, gerenciamento de usuários, opções de projeto, que é um módulo muito legal também. Eu vi que já estão caindo algumas perguntas. Depois eu vou trazer aqui para vocês com todos os detalhes, tá bom? A referência de projeto, o FieldSys, que é uma parte muito legal para, é uma ferramenta 2D para gerenciamento de campo, para vocês fazerem comprimentos de cabo baseado num desenho 2D, que já dá para ter uma estimativa de cabos ali, bem interessante. E um ponto muito legal, a parte de automação de esquemas com o eBuild. Então, a gente ter a possibilidade de já trabalhar com esquema automatizado. A gente criar as nossas bases principais para elaborar alguns padrões de projeto. Então, depois vocês podem colocar aqui, de repente, nas perguntas e respostas, quais são os elementos daqui que vocês viram que acham mais interessantes para demonstração, e eu vou mostrando aqui. Eu já tenho alguns anotados, mas caso vocês falarem, Thalita, eu queria ver o e-build. Aí eu coloco aqui e vou mostrando para vocês. Bacana? Intuito é ter essa troca. Tá? Mas eu queria mostrar bastante aqui para vocês verem aqui o que, que tem disponível. Gente, se vocês estão com prova, vocês estão com uma ferramenta riquíssima aí para poder fazer a automação de projetos, tá? Tem mais alguns detalhes, mas é muita informação, a gente trouxe os principais destaques. E falando da Premium tem tudo que a Pro tem, então já ela vai subindo aí o nível, mais a parte de layout 3D. Então, com o ProPanel já disponível. Lembrando que, então, informação de importação e exportação de arquivos 3D como STEP, para poder fazer a elaboração do layout do painel. E um ponto bem legal aqui na Premium, que é não somente integração com o RP, como a gente tem na Advanced, né, e na Pro. A gente tem aqui a possibilidade de integração também com esquemas PDM, com sistemas PDM e PLM. Então, não só falando da parte de materiais, mas também falando de arquivos, de check-in, check-out de projetos, da gestão do ciclo de vida do produto, aí falando de um ponto um pouco mais amplo. E também o ambiente de desenvolvimento de API. Então, para quem precisa desenvolver APIs aí para dentro da plataforma, consegue ter disponível. Então, você pode sim ter uma licença premium, uma licença basic, dependendo do nível de utilização de cada usuário. Dá para se. Eu vejo algumas empresas, elas estão trabalhando com uma setorização de engenharia também, não somente na fabricação, onde eles preparam alguns usuários para algumas licenças, para usar determinadas atividades, e outros usuários outras, então acaba sendo bem interessante, tá? Bacana. É, Falando do ePlan Pro Panel, a gente tem aqui um ponto bem importante no licenciamento do ePlan Pro Panel, dos estágios de expansão. Antes a gente tinha uma série de elementos, né, separados para a construção do layout de painel. Hoje, a licença do ePlan Pro Panel, ela contempla todos esses elementos, todas essas funcionalidades dentro dela. Então, a gente consegue fazer esquemas multifilares. Então, tudo depende de como é o seu fluxo de trabalho para a gente direcionar para o melhor formato de licenciamento. Mas no Propênio a gente já consegue falar sobre extensão de CLP, o painel de montagem 2D ou 3D, porque às vezes você só quer fazer um detalhe em 2D mesmo, rápido, então tem essa possibilidade. Barramentos, tubulações, então sim, a parte de esquemas de fluido também dá para fazer representação no 3D. Fiação, então sim, roteamento, exportação dos dados estão disponíveis. Furação e tem também a parte de integração com os sistemas ERP. Então, o ProPanel ficou com um formato de licenciamento bem interessante, bem potente. Então, tem muitas informações que são bem interessantes, tá? Aqui dentro do ProPanel. Tranquilo até aqui, gente? Bastante conteúdo, né? É bastante informação. Lembrando que esse webcast está sendo gravado, então se depois vocês quiserem consultar, tá com dúvida em qual formato de licenciamento você tem, depois na pesquisa final, vocês podem colocar ali nos comentários e a gente traz essas informações para vocês de forma separada também nos bastidores. Eu quero descobrir, entender qual que é o meu formato de licença, o que que contempla, ou como faço para atualizar. Então, aí, para não chegar a expor nada aqui no nosso webcast, a gente coloca também na pesquisa de satisfação. Perfeito? Tranquilo, então, né? Bom,
Falei demais? Falei demais. Vamos falar aqui só um pouquinho sobre a parte de dados e serviços para a gente ir direto na plataforma. Por que que eu trouxe aqui, mantive a parte de dados e serviços, gente? Porque tem informações importantes aqui. Sobre o Dataport, eu sei que muitos conhecem, é o nosso portal de dados, é um portal bem elaborado, com muitos dados, com uma qualidade de dados muito importante. E o que que eu queria trazer aqui hoje no webcast para vocês? Primeiro que a Tramontina Electric, fabricante nacional de componentes elétricos e de outros, né, componentes, enfim, de outras linhas de produto, fora a parte de elétrica, a Tramontina Electric está dentro do Dataport, eles estão num processo de cadastro gigantesco aqui com a gente, então aguardem, já tem coisa disponível no portal, mas aguardem que vai chegar ainda mais. Eles estão também com uma divulgação muito forte nesse sentido. Então, orgulhosamente, a gente traz aqui sim, nós temos parceria com a Tramontina Electric dentro do Data Portal, já com cuidado na qualidade dos dados, de acordo com o Eplan Data Standard. E claro, a VEG, vocês já conhecem, já está há algum tempo no portal, mas eu preciso trazer aqui porque é uma informação que nos motiva, né, e nos orgulha bastante. A VEG ontem recebeu o prêmio aqui da Eplan global de qualidade dos dados do Eplan Data Standard. Então, a VEG, conjunto com algumas empresas, recebeu esse prêmio mais uma vez, porque é a segunda vez seguida, de qualidade dos dados no Eplan Data Standard. Tá? Então, fabricante nacional aí, para garantir que o uso dessas peças desse fabricante estão disponíveis com a qualidade correta para uso na plataforma. A gente está acompanhando aqui com o time, a gente está acompanhando o time aqui, eu sou do Sul, estou aqui em Joinville, mas estamos acompanhando o time daqui da região que está cuidando do projeto e tem muita coisa aí boa surgindo, tá? O nosso interesse é em fornecer dados, mas fornecer dados corretos, dados bem elaborados. Bacana? Então, falta tal fabricante. A nossa ideia é trazer os fabricantes aqui com a melhor qualidade de dados possível, né? Bacana? Bom, e um outro ponto que é importante é, dentro do Eplan Cloud, essa novidade é importante para vocês, a gente tem também modelos de projeto e modelos de ambiente de trabalho para diferentes áreas da indústria. Então, dentro do eplan.com, quando vocês vão na área de downloads, também tem uma parte chamada de Industry Packages, né? A parte dos pacotes industriais. Então, o que que são esses pacotes de indústria? E são gratuitos, tá, gente? Quando você acessa essa área de downloads e tem disponível os pacotes de indústria, vocês conseguem fazer o download de modelos para específicas áreas. Então, na área automotiva, um exemplo de projeto, fabricação de painéis, energia. Então, se você presta serviço para alguma dessas áreas, ou você é de alguma dessas áreas, quer modelar o seu projeto, padronizar o seu projeto, e de repente quer ter alguma experiência externa, você pode aproveitar os modelos daqui da Eplan. Claro, a gente tem boas práticas aqui também com o nosso time de consultores, mas tem uma informação bem legal aqui nos pacotes, tá? E está disponível já para download. E também, como eu falo sempre na parte de serviços, a gente está sempre cada vez mais estruturado e sempre alinhado com a nossa matriz na Alemanha para trazer todos esses materiais, essa consultoria e treinamentos da forma mais completa possível. Os nossos técnicos, eles não só ensinam a usar o software, mas usar o software na melhor prática, de acordo com o que se usa no mercado, né? Então, não são apenas pessoas que aprendem a usar o software para ministrar o treinamento, são técnicos que também têm vivência e que entendem de projeto para poder apoiar com o melhor das soluções. Bacana? Então, temos aí desde serviços, suporte, centro de treinamento e consultoria. Então, tem muita coisa aí disponível para vocês, para poder fazer com que quem já trabalha com o Eplan trabalhe ainda no maior da potência possível, ou quem ainda não trabalha, saber que tem uma base aqui de apoio muito forte, tá? Não é só uma ferramenta, e sim uma ferramenta com uma base bem forte. Tá bom? Então, sim, eu falei bastante, vamos direto para o software, e aí a gente vai vendo aqui, caso vocês queiram ver alguma funcionalidade em específico. Eu vou começar. Opa, só pegar aqui para vocês. Eu vou começar aqui com com a parte em nuvem, tá? Eu já estou logada. Lembrando que para acessar o nosso Eplan Cloud, nossos aplicativos em nuvem, basta acessar ali eplan.com. Se você ainda não conhece a plataforma Eplan ou ainda não conheceu o Eplan Cloud, a conta é gratuita. Óbvio que tem aplicativos que dependem do Eplan, mas dá para já conhecer muita coisa, inclusive o Data Portal, saber que peças tem, que fabricantes têm, tá bom? Então eu vou abrir aqui o meu Eplan Cloud.
E o que eu comentei com vocês, só para reforçar, vou pegar aqui os meus aplicativos. Ó, tem aqui a central de downloads, né, onde comentei com vocês que a gente pode baixar as licenças EPLAN, as versões, os produtos, né? Tem bastante pergunta que o pessoal já está trazendo, isso para a gente já vai ser bem interessante, tá? É, aqui tem a área de downloads, né? No nosso caso aqui, os produtos que estão disponíveis. E aqui, ó, como eu falei, os industry packages. Então, a gente tem como baixar os pacotes de indústria específicos. Aí ele muda até o ícone do ePlan quando você abre o ePlan, ele muda ali porque o ambiente fica de acordo com a indústria específica, tá? Então vocês podem baixar aqui. Só queria mostrar rapidamente, tá? E aqui em ferramentas, eu até mostrei no último webcast, a gente tem os add-ons da Rital também, a partir desse licenciamento. Então, por exemplo, o Riterm, essas coisas vocês conseguem baixar por aqui. Bacana? Bom, eu vou pegar aqui o eManage. Então, começando aqui pelo eManage, que é uma das funcionalidades que o pessoal tem perguntado bastante, porque a gente tinha a opção da versão do eManage Free, né? Mas no licenciamento ePlan, para quem já está com o ePlan Electric P8, já consegue ter acesso à versão com todos os recursos. Então, o que que a gente tem de recursos aqui dentro? Eu vou abrir aqui o eManage. É onde a gente faz a administração de dados. Vocês viram que aos poucos eles estão mudando o nome, né? Então, a administração de dados está ali em maior detalhe, o eManage está lá pequenininho para o pessoal acostumar. Então, aqui no eManage eu tenho a criação de pastas, onde eu posso criar diretórios. Aqui a gente fez uma divisão, por exemplo, para os colaboradores aqui da ePlan, para a parte de demonstração, para o YouTube, que eu faço bastante coisa aqui para o canal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, na minha pasta no YouTube, de demonstração, um projeto já que eu alimentei, um projeto ePlan, e um documento neutro, ó, um arquivo docx. Então, o legal da versão do eManage full, né, que já está disponível a partir do ePlan Electric P8, é que vocês também podem colocar arquivos neutros. Então, pensem, por exemplo, na comunicação com o prestador de serviços, ou, por exemplo, você é manutentor, quer deixar seus padrões todos disponíveis para quem vai prestar serviço, ou vice-versa, você quer compartilhar algum outro documento para o seu cliente, você consegue, tá? Inclusive, por exemplo, aqui, deixa eu só pegar ele aqui rapidinho. Ele mostra aqui disponível também. Deixa eu pegar aqui Plan Cloud. Administração de dados. Então, tudo que vocês veem lá dentro do eManage via navegador, você também vê aqui dentro do ePlan, tá? Como que eu subi esse projeto? Claro, eu peguei aqui o diretório que eu queria, né? Vim aqui dentro, peguei o projeto e vim na opção carregar. Então, só para não sobrecarregar muito a internet aqui agora, como eu estou com a transmissão, então é só pegar aqui o projeto, carregar. Ele vai ficar disponível aqui e todos os dados disponíveis para vocês. Bom, voltando aqui, ó, vocês viram que a tela é a mesma, não muda nada, mas o que que é importante? A questão de compartilhamento com usuários internos, equipes. Então, se você quiser separar por equipes específicas, você consegue ou usuários externos, um cliente ou um fornecedor, você também consegue compartilhar. É importante por causa da segurança dos dados, não é qualquer um que consegue acessar esse projeto, ele tem que ter autorização para isso. Bacana? Outra coisa importante, vocês podem baixar os dados aqui, então aqui eu pegando um arquivo neutro, ele só vai mostrar aqui possibilidade de baixar, mas olha aqui no ePlan, possibilidades de outros detalhes, né? E de fazer o download do projeto em diferentes versões, tá? Também com a possibilidade de abrir ele no eView para visualizar esse projeto. Então, quem recebe esse projeto dentro do eManage consegue visualizar em nuvem sem ter a necessidade de uma licença EPLAN ali. Então, o cara só vai visualizar no navegador, consegue visualizar. Mas ele tem aqui as possibilidades de baixar o projeto na versão que foi feita ou gerar esse projeto em outras versões aí anteriores. Bacana? Isso para quem tem comunicação com cliente e fornecedor, isso acaba sendo bem interessante, tá? Legal? Tranquilo até aqui, gente, sobre o Manage. O estoque é muito parecido, eu vou voltar aqui. Ó, o estoque é uma administração de peças em nuvem, uma coisa que muita gente pedia, porque principalmente agora por conta do trabalho
híbrido, muita gente em home office e tudo mais, a gente consegue simplificar um pouco mais a gestão de peças sem depender da parte de rede, mas também é muito interessante para compartilhamento. Então, também nessa comunicação cliente-fornecedor, independente em qual ponta você está, você pode fazer o compartilhamento da sua base de dados para facilitar o uso, tá? Você pode compartilhar em nuvem e só fazer o download, mas você também pode usar as peças que estão na nuvem no seu projeto, tá? Então, aqui eu tenho o estoque, onde eu tenho já algumas pecinhas cadastradas, tá? Da onde estão essas? Eu vou pegar aqui, por exemplo, pegar uma peça aqui da bebê. Então, eu tenho aqui as informações de peça, tem as características dela, tem função modelo, fabricante, então todos os dados cadastrados do banco estão aqui, tá? Peça avulsa. Deixa eu ver se eu tenho algum. Ó, tem algumas que tem imagem aqui, então eu já consigo mostrar. Tá? Então, eu tenho todas as informações de peça aqui. Posso cadastrar uma peça por aqui? Posso também, tá? Eu confesso que eu prefiro, pelo costume, cadastrar dentro da plataforma Eplan, mas eu posso fazer por aqui também. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar no Eplan. Deixa eu abrir aqui meu gerenciamento de peças. Pegar aqui engenharia elétrica. Dessa bolsa. Vou pegar aqui minha guia de bornes. Bacana? Outra funcionalidade bem legal. Posso pegar, assim, digamos que eu tenho já uma base de dados e eu quero levar para o estoque. Eu posso pegar todas elas, que eu já cadastrei, estão todas bonitinhas, todas bem estruturadas. Vem aqui com o botão direito, eu tenho a opção carregar para o estoque. Aí ele leva para o seu licenciamento ali de nuvem do estoque, ok? Feito isso, ele já vai aparecer em nuvem para vocês. Um outro ponto que a gente pode fazer aqui que é bem legal são primeiro, se eu quero compartilhar essas peças, então eu tenho como pegar essas coleções e tem bastante teste aqui dos meninos, fazer o compartilhamento desses dados, né? Compartilhar com outras pessoas, com outros colegas de trabalho. Então tem essa possibilidade sim. Então aqui ó, vocês veem que tem essas possibilidades de compartilhamento. E eu tenho aqui também a possibilidade de uso. Então, se eu tenho um projeto, eu vou até criar um projeto novo, que daqui a pouco eu quero mostrar um outro detalhe. Eu não sei se o microfone pegou, mas os vizinhos estão bem empolgados hoje. Não é sexta-feira. Não sei se o microfone pegou aí o áudio. Vou criar uma página de esquema aqui multifalar. Só para mostrar o menu mesmo, tá? Ó, e aí no centro de inserção, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com dispositivos. E aí os dispositivos eles vão buscar de acordo com a fonte. Você pode configurar qual que é a fonte que você quer trabalhar. Então, por exemplo, vai te pegar aqui no gerenciamento de peças. Qual que vai ser a minha fonte de dispositivos? Extras, deixa eu pegar aqui configurações. Ó, aqui eu estou gerenciando os meus dispositivos por base no meu banco de dados interno, mas eu tenho como trabalhar com diferentes coleções aqui, de peças e de bancos de dados, de coleções que eu tenho lá dentro. Então é bem legal. Falaram que o microfone não pegou, beleza, melhor assim. A gente pode selecionar assim, ao invés da minha fonte ser o meu banco de dados, ou ser um servidor SQL, ou ser um API específico que eu configurei, eu posso buscar uma coleção do estoque. E aí, o que que isso é interessante para quem presta serviço? Você pode ter coleções de diferentes fabricantes, de diferentes clientes finais. Então, se você tem um cliente final X, que ele tem uma base de dados, você vem aqui e coloca a coleção que você quer. Você quer de outro? Vai lá e troca. Então, tem essa possibilidade aqui sim, tá bom? Então, é só para vocês verem aí que tem essa disponibilidade. Óbvio que aí, nesse caso, ele vai se conectar com a rede, então vai depender de conexão com a internet, tá? Aqui eu trouxe uma peça só de exemplo, mas tudo bem. Ó, ele vai mostrar somente a peça que está disponível lá dentro. Era uma canaleta, de exemplo. Teu banco mudou. Bacana? Se eu for trabalhar com centro de inserção, ele mostra só uma peça.
porque é a peça que eu tenho naquela coleção. Se eu tiver uma peça, uma coleção com várias peças, ele vai mostrar para vocês. Bacana? Então, só para vocês entenderem aí a diferença, isso é legal porque você consegue já trabalhar em nuvem com outros colegas e já trazer um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, o Manage e o Stock são dois pontos que já estão disponíveis desde da Basic. Então, gente, aproveitem, utilizem, dá para fazer muito exemplo legal, principalmente de comunicação com o teu cliente final. Às vezes a gente está só preocupado em entregar um PDF do projeto e você pode potencializar isso, melhora a qualidade dos dados e também é uma outra apresentação para o seu cliente. Né? Ou para quem é o cliente final, já também ter uma padronização e um cuidado para garantir que o teu cliente, que o teu fornecedor vai executar o projeto da forma correta, com a base correta, com os padrões de projeto corretos. Um outro ponto que eu não comentei aqui com vocês rapidamente, gente, sobre o Manage, que eu acho muito legal, eu acho que eu vou ter que fazer a parte 2 de funcionalidades, pelo visto, porque tem bastante detalhe e tem muita dúvida. Eu acho que eu vou ter que fazer a parte 2. Tô só acompanhando aqui. Vocês viram que eu fiz o upload de um projeto. Eu mostrei para vocês que a gente pode fazer o upload de um projeto. Mas eu também posso fazer o upload de dados mestre. E aqui é importante nessa comunicação cliente final e fornecedor, porque você pode fazer o upload do seu projeto de base, de outros arquivos que já fiquem disponíveis. Se você quer disponibilizar a tua base inteira, aqui ele vai trazer pasta de formulário, pasta de moldura, pasta de tudo. Mas no Manage comum, lá na parte de pastas, você pode fazer subir somente outros arquivos, então também não tem problema. Tá? Se você quiser só compartilhar o projeto base, também é possível. Bacana? Essa é uma dica importante porque a gente às vezes tá lá disponível e nunca usa e pode facilitar tanto a vida, gente. Aproveitem e utilizem o que está disponível para vocês, tá bom? Outra coisa que é simples, mas que é importante saber que está disponível. Deixa eu só voltar minha configuração de novo por conta das peças. Eu vou voltar para o meu banco aqui. Ok, beleza. Eu vou trabalhar aqui com algumas peças, aqui com a inserção. Estou nesse projeto vazio, vou até fechar um pouquinho o Sample Project para não confundir. Vou pegar aqui alguns elementos só para fazer aquele básico que a gente faz no treinamento, né? Quem já teve treinamento com a gente sabe. Vou duplicar aqui, vou numerar os tags. Aí ele está com outro padrão, mas tudo bem. E vou pegar, depois eu renumero. Isso, perfeito. Tem tantas formas aqui de fazer. Fechou. Só para deixar bonitinho aqui com um esquema de peças. O que que a gente pode fazer aqui também? Um outro ponto que muita gente nos pergunta. Dá para fazer de diversas formas. Eu estou fazendo no jeito simples, mas tem troca de normas, tem tanta coisa que dá para fazer aqui dentro. Eu vou vir aqui na opção novo e vou criar uma página de esquema unifilar. Ok. Então, agora eu tenho a página de esquema unifilar também disponível para as licenças a qualquer momento, e eu posso trabalhar com o esquema unifilar, por exemplo, pegando aqui o meu navegador de dispositivos, opa, vendo todos os dispositivos que eu tenho, clicando e arrastando, tá? Então, eu tenho como estruturar assim o meu projeto com o esquema unifilar. Notem que ele já fez a referência cruzada aqui, então eu consigo acompanhar onde ele está no esquema multifilar. Bacana. E ele mostra aqui no navegador todas as formas de representação. Então, eu consigo navegar entre elas. Precisei fazer uma edição? Posso fazer essa edição, trocar ali para 100 e ele vai mudar para todos os dispositivos. Bacana? Estou fazendo aqui na mão para mostrar que é possível, tá? Mas tem várias formas aí de representação. Motor, a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui F1 de volta. Então,
Não vou colocar, ele tem um sensorzinho junto, eu não vou colocar. Mas tá aqui, a representação unifilar disponível aí para vocês, também no licenciamento, tá? Então aproveitem. O licenciamento, ele também disponibiliza uma funcionalidade que é interessante. Não, não é esse o exemplo, mas só para vocês verem, tá? É, que é para a parte de conexão de feixes, quando você precisa reduzir uma série de feixes, assim. É só simplificação, tá? Quando você tem um chicote muito grande, precisa levar o sinal para uma outra página. Tá? Peguei o item errado aqui. Ó, aí eu posso pegar aqui, por exemplo, digamos que esse motor está em um outro local, colocar aqui um ponto de interrupção, dizer que está indo lá para a página, sei lá, vou dizer aqui, motor 1. Na outra página eu consigo levar esse sinal, tá? Vamos levar para outra página para não ter problema. Estou fazendo uma saladinha, mas é só para vocês verem aqui o exemplo que também faz parte do módulo unifilar, tá? Só porque realmente tem gente que às vezes não conhece. Não alterar, vou manter o motor. Coloquei como M1. Tô fazendo na unha realmente para M1. Então tá vindo para cá. Opa, opa. Foi só acompanhar as perguntas, acabei. Ah, tá. Tem bastante gente pedindo o e-build. Eu vou mostrar então o e-build, tá? Vou mostrar nesse. Aí, dependendo do que não der tempo, eu faço num webcast parte 2. Ó, vamos lá. O que que isso é legal, tá, gente? Ele. Só vou atualizar as conexões. Ele já entendeu que isso aqui é um feixe. Ele já entendeu que, por exemplo, o M1 está sendo conectado lá no disjuntor motor, tá? Então ele sabe cada conexão, mesmo eu reduzindo, eu não só fiz uma junção de cabos aqui em uma única linha. Ele sabe cada conexão. Para um chicote muito grande, aqui é óbvio que a aplicação, de repente, não seja aqui onde eu estou fazendo, de repente, um outro esquema, mas para a simplificação de conexões que vão para uma outra página, se é um chicote muito grande, acaba sendo interessante, tá? Então, é realmente a representação simplificada, desde a parte de representação simbólica no esquema unifilar, desde a parte também de criação de feixes, tá? Então, o unifilar ele também tem isso disponível. Então, gente, desde a Basic, aproveitem as funcionalidades, aproveitem aí o que tem disponível para vocês, tá bom? Lembrando que também consigo criar agora páginas de fluidos, aqui, ó, energia fluide. Então, o centro de inserção aqui. Deixa eu ver se tem algum nesse que eu tenha feito o download. Ah, esse aqui é para elétrica, peraí. Deixa eu ver se eu tenho algum. Ó, alguns esquemas de fluido também, de acordo com o dataport. Então, a gente tem as peças disponíveis. Não só peças, mas a gente também tem toda uma simbologia disponível. Então, quando a gente está nessa biblioteca, eu não armazenei nela aqui, mas a gente tem uma biblioteca de fluidos, tá? A gente consegue utilizar. Então, tem bastante funcionalidade interessante. Tem macro também que a gente pode trabalhar. Então, ixi, tem bastante coisa. Ó, bastante módulo. Disponível. Tá? Bastante representação ali disponível para vocês na parte de unifilar, multifilar, fluidos, ahn, compartilhamento de dados, tá? Como eu falei também no Propênio, a gente tem as funcionalidades de roteamento e de barramento, mas eu tô vendo que o pessoal está perguntando bastante sobre o e-build. Então, acho que eu vou mostrar um pouquinho do e-build para vocês aqui, pode ser? Então, a gente troca um pouquinho. Tem outras perguntas aqui, talvez não consiga mostrar todas aqui no webcast por conta do horário, mas aí a gente faz uma parte 2. Aí eu trago até alguns especialistas também para fazer parte. Acho que seria uma boa. Vamos lá. Bom,
O eBuild a gente tem, eu vou até apagar essas páginas aqui, já que para a gente poder testar e brincar com ele do zero, né? Eu vou pegar aqui o eBuild e a gente tem, de forma gratuita para quem quer testar, a gente tem o eBuild Free, a geração de projetos free, tá? Mas o eBuild a gente tem o seguinte, a gente tem o design da biblioteca, que é o eBuild Designer, e o Project Builder, que são os ambientes para quem vai customizar a base, criar a base, e para quem vai emitir o projeto. Então, nós temos esses dois ambientes. Mas para teste tem a versão free ali, que é só um Project Builder free com algumas macros de alguns fabricantes, tá? É como se fossem... é como se fosse um data portal só que de macros de alguns fabricantes, um eBuild free, tá? No design da biblioteca, que seria o designer, quais são os requisitos? A gente começa primeiro preparando as macros. As macros, para quem não sabe, são modelos de esquemas do Eplan, tá? Então, a gente tem aqui uma série de... Deixa eu só pegar aqui um modelo rapidinho. Só trazer para cá. Bom, a gente tem aqui diversos modelos específicos de esquemas, onde você pode criar partida de motor, formatos de alimentação, com ou sem algum módulo específico, ou só separado o módulo. Então, para quem trabalha com projetos padronizados, você pode pegar o seu projeto, o que que eu faria, tá? O que que eu geralmente recomendo? Pego o meu projeto, analiso, vejo quais são as possibilidades de alteração, e falar, então, esse daqui pode ser uma página inicial, por exemplo, uma alimentação, e a alimentação pode ter uma fonte 24 volts ou não. Aí você pode colocar isso como módulo. Então, primeiro estruturar, criar essas macros de esquema, para daí aqui dentro do build a gente criar as regras. Falando, ó, na página de alimentação ela pode ter essa fonte ou não, pode ter esse multimedidor ou não, e assim por diante. Então, a gente começa com os esquemas elétricos, fazendo também a parte de esquemas de fluidos, tá? A gente faz primeiro a parte de esquemas, representa todos eles ali, e depois cria as regras aqui dentro do designer. Para quem pergunta aqui também, tem não somente a variação gráfica, mas também a parte de dados. Dentro das macros, eu também já posso criar as variações de informações para cada potência de motor, qual vai ser o disjuntor. Então, essas variações de dados também podem ser inseridas já na macro, tá? Já no nosso template. Então, aqui é o nosso designer. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse projeto de demonstração. Não vou entrar no detalhe do configurador, mas só para vocês entenderem, ele não demanda regras de programação avançadas. Você vai trabalhar com C, então, habilitar ou desabilitar listas de dados e assim vai, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um específico. Aqui. Ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, uma partida direta aqui. Eu tenho quais são as macros que eu vou utilizar. Então, para gerar essa página de partida direta, eu tenho uma página de esquema multifilar e eu tenho uma macro específica da partida de motor. Então, eu represento aqui no designer, eu posso ir adicionando elementos. O que que vai representar nessa parte? Ah, numa parte de emergência, vai precisar da página, vai precisar dos elementos de emergência, todas as macros que serão utilizadas. E eu tenho as variáveis de configuração. O que que seriam essas variáveis? São os valores, ó, elas aparecem até aqui do lado. Eu posso já deixar os valores pré-determinados. Ah, vai ter a possibilidade de macro de acordo com a potência 1,5, 5, 7,5 e 10, tá? Tem também possibilidade de tradução. E aí a perguntinha que vai aparecer, qual que é a potência do motor? Essa é a pergunta que vai aparecer lá dentro do configurador de projetos. Então, criei a minha variável, criei a pergunta, disse qual é a pergunta, aqui dentro das macros eu digo, ó, dentro da macro de partida de motor, vai ter aquela perguntinha que eu falei, ó, vai ter a perguntinha de potência. Então, a perguntinha vai ir lá e mudar a potência de motor de acordo com o que foi selecionado. Então, são regras muito simples, tá? Aqui eu estou falando de uma forma resumida, existe um treinamento para isso, mas eu queria abrir aqui a carinha
do designer para mostrar para vocês isso. Então, eu crio as partes do projeto, digo quais são as variáveis de pergunta e aonde que elas vão atuar. Essa pergunta de potência vai ser para macro de potência de motor, de partida de motor. Ela vai mudar a potência, né, no campo de potência, vai mudar uma peça. E aí a gente vai criando essas variáveis. Bacana? Feito isso, o que que acontece? Depois eu venho aqui no Project Builder, né, na geração do projeto. Então, para quem vai realmente executar o projeto depois, e aqui eu quero dar uma dica bem legal, mas só abrir ele aqui primeiro para mostrar o conceito. Eu seleciono a biblioteca, então, deixa eu pegar aqui o projeto de demonstração. Aonde que eu quero gerar esse projeto? Que projeto eu quero gerar? Eu quero gerar nesse demo webcast, que está aqui, tá? Mas ele permite eu criar um novo projeto. Ou atualizar algum projeto que está na nuvem, lá no eManage, tá? Eu consigo também fazer isso. Eu vou clicar aqui, Demo Webcache, vai ser então já aqui direto. Então já pensou, já emitir, já ficar na nuvem? Vou pegar aqui a demonstração, partida direta, partida... Eu vou pegar essa outra aqui que tem mais dados, mas a outra também é só potência de motor. Aqui estão as perguntas. Qual que é o nome da instalação? Então, a divisão do meu caderno. Qual a quantidade de partidas? Eu quero uma ou duas. Então, ele fez mais variáveis, ele fez mais perguntas. Eu quero duas partidas. Qual que vai ser o número da partida 3RM1, motor 1? A outra vai ser a 3RM2, motor 2. A potência da primeira vai ser de 0,37, da segunda vai ser de 2,2. Então, as variáveis, elas aparecem aqui para que eu possa responder. Não aparece qual macro vai ser gerada, não aparece de que forma que ela vai ser emitida, mas aparecem as perguntas para geração do esquema. Cliquei aqui em gerar. Tá? Aí ele gerou as páginas aqui. Primeira macro ali, né, de 0,37, a segunda de 2,2. Bacana? Ah, precisei alterar, sei lá, vou colocar de 1,1 e de 0,25. Posso gerar novamente, tá? Ó, a página 2 aqui, 0,25. Página 1, 1,1. Bacana? E que vocês perguntaram bastante do build, então acho que vale a pena mostrar para vocês. Um outro ponto que é muito legal é aqui, dentro de geração de projeto no navegador. Posso gerar um esquema pelo navegador com o eBuild? Posso. Isso é muito legal para quem está fazendo o orçamento. Imagina o cara tá lá numa reunião com o cliente, fazendo o orçamento, então já tem uma engenharia básica aí preparada, claro, né? Aí muda-se um pouco a mentalidade do processo do cliente. Eu vou pegar aqui processo, projeto demonstração. Vou pegar aqui então, e ele pergunta em qual projeto que eu quero gerar, tá? Eu vou colocar aqui nesse exemplo, um projeto que já está na nuvem, tá? Ok. E aí ele faz as mesmas perguntas, tá? Exatamente as mesmas. Então, quantidade de partidas, vou colocar aqui duas ou uma, qual que é a potência de motor, e aí ele gera. Ele vai gerar esse projeto na nuvem. Então, depois o projetista pode fazer o quê? Com o pedido fechado, baixa esse projeto e consegue trabalhar em cima dele. Porque depois disso, vocês viram, ele é um esquema comum. Então, você pode trabalhar com o teu esquema aqui. Aqui essa macro eles fizeram agrupada, mas posso editar o meu esquema normalmente. Isso é uma pergunta muito recorrente. Ah, mas o meu projeto é engenheirado. O cliente, depois que fecha o pedido, pede uma série de detalhes. Tá, mas aqui, depois que você fez uma engenharia básica e emitiu o esquema básico, o grosso do projeto, vamos dizer assim, você pode trabalhar na edição dele. Então, se já no orçamento foi feito um trabalho para representar esses detalhes, você já emitiu um projeto, você já pode emitir os documentos de um orçamento por ali também. E, claro, depois trabalhar com esse projeto na continuação. Bacana? Tem muita coisa legal aqui disponível, gente. Acho que vale a pena, só que pelo visto eu vou ter que fazer uma parte 2. Não vai ter jeito. Até pelo horário. Tem bastante coisa.
Tá bom? Esses são os principais destaques aqui. Eu vou para as perguntas agora. Então, para quem vai ter acesso à gravação, a gente para por aqui. Então, já agradeço os destaques. Mas quem está no webcast, fica aí que agora eu vou dar uma lida nas perguntas, ver quais que eu consigo responder agora para vocês. Tá bom?